nós vamos falar sobre os mitos e fatos com relação à violência contra crianças e adolescentes. Os mitos são narrativas construídas sem embasamento na realidade da criança ou do adolescente. São narrativas clichês, repetidas propositalmente a fim de dificultar a responsabilização do agressor. Os fatos são construídos a partir do relato da própria criança e adolescente, ou do relato de testemunhas, ou também a partir de marcas físicas passíveis de comprovação em exame de corpo de delito. Fazer essa distinção facilita a garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, bem como a responsabilização dos agressores. Então vamos a alguns mitos e fatos. Primeiro mito: a violência contra crianças e adolescentes acontece muito mais nas famílias pobres. O fato é que a violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno democrático e ocorre em todas as classes sociais. Porém, nas comunidades pobres, a proximidade das casas ou as paredes de madeira facilitam a escuta das situações de violência por mais pessoas. Um mito: a violência contra crianças e adolescentes é uma forma de educar, pois eu apanhei, não virei bandido e nem sou traumatizado por isso. O fato é que a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma violação de direitos humanos semelhante à tortura, pois o tamanho de um adulto e sua força é desproporcional ao tamanho de uma criança, podendo machucá-la muito fisicamente e também psiquicamente, gerando traumas para toda a vida. Mito: mulheres não abusam sexualmente de crianças e adolescentes. O fato é que há casos comprovados de mulheres que abusam de crianças e de adolescentes, bem como intermediam a situação abusiva ou agem por omissão. Um mito: aquele que presencia violência sexual contra a criança não faz nada, não cometeu nenhuma violação de direitos, portanto não pode ser responsabilizado. O fato é que o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente considera a violação de direitos a ação ou omissão. Mito: todo abuso sexual gera traumas na criança ou no adolescente. O fato: nem sempre o abuso sexual vai constituir um trauma psíquico para a criança ou para o adolescente, principalmente nos casos em que ele ou ela são acolhidos, escutados e seu relato é tomado a sério por quem deve protegê-la. Essa atitude de acolhimento e não julgamento pode prevenir e evitar traumas posteriores, pois a criança recupera a confiança na sociedade. Um outro mito: a criança provoca o abuso. O fato é que a criança, em especial as que têm menos de 7 anos, tem muita curiosidade sobre o corpo dela e o corpo dos outros. Quer saber como ele funciona e o que acontece ao tocar determinadas zonas. É o adulto que deve colocar limites na criança sobre a sua curiosidade sexual e contar para ela que certas partes do corpo pertencem a nossa intimidade. Crianças não têm condições de dizer ao adulto que ele não pode tocá-la, exatamente pela relação assimétrica de poder do adulto sobre a criança. Um mito:
só é considerado exploração sexual de crianças e adolescentes quando há pagamento em dinheiro. O fato: nem sempre a criança ou adolescente em situação de exploração sexual recebem dinheiro em troca de serviços sexuais. Muitas vezes o fazem por comida, presentes ou até mesmo afeto. Na maioria das vezes, nem sabem que estão sendo explorados. Um mito. Crime de estupro só ocorre quando a vítima é menina. O fato é que o crime de estupro é um crime comum, ou seja, não exige nenhuma qualidade especial para ocorrer. Qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser vítima, independentemente do gênero. Um mito. Se a criança ou adolescente já foi explorado sexualmente anteriormente, não há crime, pois já está corrompido. O fato é que a lei criminaliza o favorecimento de qualquer forma de exploração sexual de vulnerável ou qualquer conduta que tenha como objetivo facilitar a negociação de práticas sexuais envolvendo pessoas de 18 anos ou menos, ou menores de 18 anos, né? Achar que pelo fato da violência ocorrer de forma sistemática e por um longo período de tempo que a criança ou adolescente estão corrompidos é negar e esquecer que quanto mais tempo a situação de exploração se estender, mais traumático é e os danos podem ser irreversíveis. Um mito. Na exploração sexual de crianças e adolescentes, o cliente não pode ser responsabilizado. O fato é que quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos, que se encontra em situação de exploração sexual, pode ter pena de 4 a 10 anos de reclusão. Se o ato envolver pessoa menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável e a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Um mito. Na exploração sexual de crianças e adolescentes, o crime só é grave quando a vítima é virgem. O fato é que a gravidade do crime independe da virgindade da vítima. Não existe nenhuma modificação do crime, nem redução de pena por conta da virgindade. Um mito. Crianças e adolescentes transgêneros, transexuais e travestis não são protegidos pela lei penal enquanto estão em situação de exploração sexual. O fato é que a lei proíbe qualquer atividade que tenha como objetivo a exploração ou abuso sexual de qualquer criança ou adolescente, independentemente da sua orientação sexual. Bom, eu espero ter conseguido contribuir para a reflexão de vocês sobre esse tema da violência sexual contra crianças e adolescentes, da violência em geral contra elas, sobre os mitos e os fatos. Muito obrigada!